Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira. A representatividade de negros e negras, indígenas e pessoas de descendência amarela nas eleições deste ano ainda é considerada baixa. Professor Ricardo Alexino Ferreira, como podemos avaliar esse fenômeno? Podemos considerar que a representatividade na política brasileira é o real retrato da exclusão. O espaço da política representativa no país ainda é de homens brancos, de classe média alta, heterossexuais. A atual composição étnica da Câmara, envolvendo os 513 deputados federais, é de 410 indivíduos brancos, o que equivale a 79,9% da composição do parlamento. Não existe nenhum deputado federal que se autodeclarou em 2015 amarelo e indígena. Em relação ao Senado, 81% dos senadores são brancos. Não existe nenhum senador preto, amarelo e indígena. Os dados sobre a composição étnica do Congresso foram elaborados pelo portal EBC, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral sobre cor, etnia dos parlamentares que assumiram o mandato em 2015. A composição dos candidatos que pleiteiam uma vaga como parlamentar nas eleições deste ano parece que irá manter o padrão étnico dos anos anteriores. Para as eleições deste ano, para cargos eletivos de presidente, governador, vices, senador e deputados federais e estaduais, além dos suplentes, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, dos 28.561 candidatos, 10,8% se autodeclaram pretos. Os candidatos brancos que pediram registros à Justiça Eleitoral representam 52,6%, enquanto os amarelos são 0,6% e os indígenas 0,46%. Ou seja, os números demonstram que não há representatividade de fato dos diferentes grupos étnicos no cenário político brasileiro. É como se a representatividade política ainda fosse coisa de gente branca endinheirada. Isso reflete o apoio político que esses parlamentares têm da iniciativa privada e de financiamentos próprios ou de outras fontes para bancar as suas candidaturas. Professor Ricardo Alexino Ferreira, como se dá a representação LGBTI+, no atual cenário de eleições? Em relação à população LGBTI+, a situação ainda é mais grave. Subestima-se que no Brasil existem cerca de 20 milhões de pessoas homoafetivas. Os números são subestimados porque muitas pessoas escondem a própria condição de orientação sexual e de identidade de gênero. Na composição do Congresso atual, há apenas um deputado federal, Jean Willis, que se assume como homem gay cisgênero. Não há nenhuma travesti ou transexual na Câmara dos Deputados Federais e no Senado. Os dados são da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Para as eleições deste ano, 52 candidatas trans e travestis concorrem a um cargo no Legislativo. Destas 52, São Paulo é o estado com maior número de candidatas, com 12 travestis e transexuais. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar com 8, Minas Gerais e Santa Catarina com 4, Paraná e Pernambuco têm cada um 3 candidatas travestis e transexuais. Portanto, temos eleições democráticas sem representatividades, em que vários segmentos das diversidades estão excluídos. Será que podemos chamar isso de democracia efetiva? Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Ricardo Alexino Ferreira. Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira.